E eu quero pedir a você que abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso número 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo de Deus lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. E porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já dentre o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Amém? Que Deus abençoe essa palavra nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos essa noite sobre esse tema: Deus ouve as nossas orações. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus ouve a tua oração, hein? Deus ouve a tua oração. Glória a Deus por isso. Paizinho querido, vem nos abençoar como até aqui tem sido, Senhor, através da tua santa e bendita palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, ministrando ao nosso coração o desejo e a tua vontade para esta noite. Fala conosco, como tem sido até aqui, Senhor, através da tua santa palavra, para que nós possamos ser edificados nesse tempo. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, que texto lindo, quando nós olhamos para esta palavra nesta noite, olhando da forma como nós precisamos olhar. Porque quando nós olhamos para esse texto traz informações muito importantes para nós pontuarmos através dessa mensagem. Em primeiro lugar, ele nos diz que Zacarias e Isabel eram pessoas que não tinham filhos, já eram de uma certa idade, já eram velhos. E a palavra também nos diz que este casal nasceu para servir a Deus, e serviram durante muito tempo. E eu creio, irmãos, que o desejo que eles tinham de ter uma criança, com certeza durante a sua juventude, as suas etapas da sua vida, eles clamaram a Deus por uma criança, porque a palavra do Senhor nos diz ali que a sua oração foi ouvida. Então, diante dos seus dias, foram homens de oração, foram homens que estavam ali na presença do Senhor, procurando servi-lo de todo o coração, de todo o desejo da sua alma. Irmãos, nós não sabemos como eles estavam, qual era a situação da sua casa, se estavam ali felizes, ou se estavam talvez descontentes, porque não viram ali a presença de uma criança que alegrava aquele lar. Mas uma coisa a palavra de Deus nos fala, a palavra de Deus nos diz que Zacarias não deixava a casa do Senhor, aleluia. Zacarias não deixava de ir à presença de Deus. Zacarias não se deixou levar pelos seus dias, que já estavam em idade avançados. Ele não desistiu do propósito que estava ali diante dele. Irmãos, eu aprendo através dessa palavra, que nós não podemos permitir que um problema em alguma área da nossa vida interfira nas demais. Nós não podemos permitir, e este homem de Deus nos ensina isso, que aquele momento em que ele mais necessitava, aquele momento que ele mais amava de ter uma criança dentro da sua casa, não afetou as demais áreas da sua vida. Ele resolve não se aposentar, ele resolve fazer a obra do Senhor, ele resolve dar o seu melhor para a causa de Deus, ele procura exercer aquilo que Deus deu nas suas mãos. E o mais importante é que nós vemos que nós não podemos abrir mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não podemos abrir mão da obra que Deus colocou na nossa vida. Ele tinha um ministério. O ministério dele era de abençoar o sacerdócio, oferecer sacrifícios, levar orações à presença de Deus. Era um homem que se preocupava em abençoar corações. Ele olha para a sua vida, irmãos, e começa a ver que ele precisava realizar aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Ele seguia aquele conselho daquela palavra de Jeremias, que dizia: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Esse homem de Deus, ele estava sempre ali, irmãos, na sua vida, talvez não desfrutando daquelas alegrias que ele queria ter,
mas era um homem que não desistia daquilo que o Senhor colocou diante dele. Irmãos, é tempo de trabalhar na obra do Senhor. É tempo, irmãos, de falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. É tempo de mostrar quem verdadeiramente pode mudar a tua vida, a tua causa, mudar os teus parentes, mudar os teus amigos. Jesus está querendo levantar um grande exército nesta última hora da igreja. Jesus está querendo levantar um povo que não se rende pelos problemas que podem estar na sua vida, que podem estar afetando alguma área em particular. Jesus está querendo levantar vidas que olhem para os lados, parem de olhar para si e comecem a olhar aquilo que Deus está fazendo ao teu redor. Aquilo que Deus está realizando em nossa volta. Deus tem uma grande obra para cada um de nós. Estamos no mês de missões, no mês na qual pessoas estão se envolvendo nessa obra, talvez muito longe do nosso país, mas pessoas que fazem missão por onde passam, talvez até na sua própria cidade, no nosso estado, no nosso país. Mas esse homem de Deus, ele me ensina que ele ora, que ele continua orando, que ele continua profetizando na sua vida. Esse homem não foca os seus problemas, irmãos. Ele não fica preso a eles. Mas ele sabe que ele foi chamado para abençoar. Ele sabe que ele tem um chamado na sua vida, que ele não pode se fechar. Ele entende que Deus levantou ele com uma função muito importante, a função de amar, a função de estender as suas mãos, de interceder em oração. Ele não estava vendo a sua vitória, mas ele enxergou as vitórias das pessoas que estavam ao lado dele. Muitas vezes, irmãos, as coisas não acontecem para a gente se fecha. Muitas vezes a gente acaba ficando no nosso cantinho, ficamos presos, alienados às vezes às dificuldades que passamos. Mas esse homem ele não se rendeu a isso. Ele era um homem que abençoava. Deus levantou você para abençoar o teu irmão. Deus levantou você para se alegrar com as bênçãos do teu irmão. Deus levantou você para exercer a sua fé na vida dos irmãos. Aleluia! Deus levantou o seu povo para esse tempo. Ele entendeu que a vida cristã, irmãos, não é uma competição de quem vai chegar primeiro. A vida cristã é a união de pessoas da mesma fé, do mesmo caminho, que entendem o propósito do Senhor que foi colocado diante de nós. Ele entende que ele estava ali, talvez não da forma que ele queria, mas ele tira os olhos de si e começa a olhar para as pessoas que ele abençoava. Ele tinha alegria no fazer isso. A palavra de Deus diz que ele era justo, uma pessoa justa diante dos seus caminhos. Então ele não se sentia um homem inferior aos demais. Você sabia que naquele tempo as pessoas que não tinham filhos, não é? Muitos achavam que existia uma maldição na casa, na família, por causa disso. Eu imagino ali aquele homem indo, você vai orar pelos outros, mas nem você recebe a bênção de Deus.
Como é que você consegue orar? Zacarias venceu. Venceu dentro dele essas palavras que foram lançadas sobre ele. Muitas vezes as pessoas lançam palavras sobre você. Como é que você consegue estar na igreja se você não consegue vencer nem dentro da sua casa? Como é que você consegue adorar ao seu Deus se você está com esse problema de relacionamento? Como é que você consegue adorar a Deus se você está desempregado? Como é que você consegue adorar a Deus se você está com esse problema financeiro? Nosso adversário é astuto, não é? Em querer roubar a nossa bênção, de querer tirar a gente da presença do Senhor. Mas, irmão, nós precisamos entender que nós estamos aqui não servindo a pessoas, mas nós estamos aqui para servir ao nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra as potestades do ar, das trevas. A nossa luta é grande, irmãos. E nós que estamos nessa caminhada, nós precisamos saber qual é o nosso alvo, qual é a nossa meta, qual é o meu objetivo nesses dias. Zacarias sabia disso. Zacarias sabia que tinha algo de Deus para ele. E ele foi vencendo. Foi vencendo as adversidades, os preconceitos, a realidade daquele mundo que existia naqueles dias. Mas ele, quando estava naquele lugar, a palavra de Deus nos diz que de repente um anjo apareceu do lado dele. Você pode imaginar isso, não? Um anjo ali ao lado de Zacarias. O que me chama a atenção é que Zacarias sabia das suas responsabilidades, de levar o ofício que ele tinha, que era o ofício sacerdotal. Ele sabia da realidade que ele precisava realizar naqueles dias. Mas essa palavra traz algo aqui para mim que me chama muito a atenção. Como é que Deus respondeu à oração desse homem? Onde estava Zacarias quando o anjo apareceu? Você pode olhar aí na palavra? Onde estava Zacarias quando o anjo apareceu? Verso número 11. Zacarias estava onde? Estava no altar. Você quer resposta de oração para a tua vida, irmão? Tenha vida no altar do Senhor. Tenha vida no altar do Senhor. O teu altar tem que ser limpo. O teu altar tem que estar preparado. Muitas vezes nós queremos as promessas do Senhor. Não é assim? Queremos que elas se realizem. Quem é que tem promessa do Senhor aqui? Nós temos promessa do Senhor. Mas, olhando para esse texto, eu vejo que as promessas do Senhor começaram a acontecer na vida de Zacarias, porque ele servia a Deus. Ele servia ao Senhor, ele fazia a vontade do Senhor. Você quer ver as tuas promessas se concretizarem na sua vida? Sirva ao Senhor. Sirva a presença de Deus. Sirva aquele que te chamou, aquele que te levantou,
aquele que te constituiu. Pastor, você pode me dizer, pastor, lá em casa está difícil, lá em casa está umas contrariedades, lá em casa está uma situação que eu não consigo controlar. Continue servindo a Deus, fica na tua posição, homem e mulher de Deus, fica na tua posição, porque Deus vai de encontro à tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque esse homem duvidou. A Bíblia diz que o anjo chega diante dele e começa a dizer, verso 11: então o anjo do Senhor apareceu posto à direita do altar de incenso. E Zacarias vendo, obrigado, irmão. E Zacarias vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Você acha que Deus não te ouve, irmão? Você acha que Deus não ouve a tua vida? Os projetos, as tuas madrugadas. Você acha que Deus não te ouve? Os momentos que você tem passado. Deus sabe de tudo. O problema, muitas vezes na nossa vida, é que Deus trabalha. Deus trabalha em cada coração. Deus tem os seus projetos. Deus tem os seus princípios. Eu fico imaginando esse homem, já de uma certa idade, chegando ali, ouvindo aquele anjo falar. Olha, verso 13: e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria no seu nascimento. Verso 18: então Zacarias disse: como saberei eu, pois já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. Eu pergunto para você, por que Zacarias duvidou? Por que eu e você duvidamos na nossa caminhada cristã? Você sabe por quê que nós duvidamos muitas vezes? Nós duvidamos, igreja, porque muitas vezes nós estamos tão focados com a nossa rotina diária. A gente está tão focado com o dia após o outro, que quando acontece algo novo, parece que a gente não consegue enxergar. Já percebeu? A gente está ali naquela rotina, dia após dia, e de repente acontece algo diferente. Olha o que ele diz, verso 18: pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada. Estamos tão focados na nossa incapacidade, estamos tão focados nas nossas fraquezas, que a gente não consegue enxergar. Eu olho para essa palavra e vejo que o mundo muitas vezes nos distrai, nos distrai da realidade que a gente está vivendo, porque é mais fácil a gente olhar para a nossa vida, para o nosso corpo que está se deteriorando. É mais fácil a gente olhar para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades, do que a gente olhar para a força do Senhor, olhar para o que Deus pode fazer. Eu sempre digo, irmãos, que nós estamos vivendo numa esfera diferente. Andar com Jesus não é andar do mesmo jeito que o mundo anda. Andar com Jesus é andar na esfera espiritual.
Andar com Jesus é saber que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Andar com Jesus é ser surpreendido pela sua presença. Glória a Deus. Andar com Jesus é saber que a qualquer momento a mão dele vai se estender sobre a tua vida. A qualquer momento a porta vai se abrir. Andar com Jesus requer nós termos olhos especiais, uma visão vinda do céu, para a gente viver a promessa que Deus tem para a gente. Muitas vezes a gente para e a gente não crê que as nossas orações vão acontecer. O tempo passou. Quem é que já não fez oração aqui há mais de 15 anos, 20 anos? Eu fiz. Estou aguardando ainda. Não enterrei não. Estou esperando no Senhor. Estou acreditando em Deus. O grande problema nosso é que a gente desiste muito fácil. A gente acha que, como a gente vive nesse mundo imediatista, né? Esse mundo que a coisa ocorre assim, muito rapidamente, a gente acha que Deus, Ele não vai fazer. Irmãos, podemos estar no lugar certo, podemos estar fazendo o que Deus pediu, mas não estar ouvindo e nem vendo nada, como Zacarias. O nosso desafio para esse tempo é a gente se mover desse estado que a gente está. O desafio nosso é saber que a gente serve um Deus de coisas novas. É um desafio para mim, é um desafio para você. Deus não age do mesmo jeito que Ele operou com a irmã X ou com o irmão Y. Deus não age do mesmo jeito que Ele fez o milagre com um irmão de um jeito. Você vai ver na palavra de Deus e quantos jeitos o Senhor operou, de quantas formas Ele agiu para trazer um milagre. Acredite em você. Acredite na tua oração nessa noite. Deus está ouvindo. Deus sabe o melhor tempo para Ele chegar na tua vida. Deus sabe a melhor hora para Ele chegar na tua casa. Simplesmente não desista. Não olhe para trás. Não se acomode. Não enterre o seu sonho. Mas continue vivendo na expectativa de que a qualquer momento Ele irá te abençoar. Aleluia. Glória a Deus por isso. O que acontece quando Deus ouve a oração? Sabe o que eu vejo? Que Deus, quando abençoa, Ele não abençoa só você. Quando Ele te abençoa, Ele quer abençoar as pessoas ao teu redor. Ele quer abençoar a tua casa, a tua família. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi vida. Isabel, tua mulher, dará à luz e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Muitos vão se alegrar, muitos vão ser tocados pela tua bênção. Segundo, a maneira como eu recebo a promessa determinará como eu viverei até receber a bênção. A maneira como eu vou encarar a situação vai determinar
o que você vai receber ou não. Preste atenção. Se eu crer, vão ser dias de festa. Mas se eu não crer, você vai viver dias de infelicidade, até a bênção de Deus chegar na sua vida. Foi o que aconteceu com Zacarias. Ele poderia ter crido, mas a palavra de Deus nos diz que ele ficou mudo até o seu filho nascer. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão perdendo a fé, irmãos. As pessoas estão deixando passar na sua vida aquilo que pode mudar você. Tem muitos irmãos que dizem assim, não é? Duvidou, perdeu a bênção. Outros falam assim, ó, foi para o final da fila. Já ouviu falar isso? Passou para o final da fila. Não é uma verdade isso. Deus olha para nós, e quando Ele olha para nós, Ele quer encontrar você, um crente fiel, um crente que acredita, um crente que não desiste. Agora, para a gente terminar, a Bíblia diz que quando ele saiu, existiam milhões de pessoas ali fora, esperando ele sair. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, verso 21. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse lá no templo. E saindo não lhe podia falar, e entenderam que ele tinha tido alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Você já parou para pensar o que as pessoas estão esperando de você? Como aquele povo que esperou por Zacarias para receber a bênção. Você já parou para pensar que Deus muitas vezes te traz aqui para você ser cheio do Espírito Santo, te traz aqui para te encher de sabedoria, te traz aqui para te encher de alegria, de prazer. Mas para que é isso, pastor? Para você abençoar os que estão lá fora, para você levar essa mesma palavra que você recebeu aqui lá para aquelas pessoas que estão lá. Deus tem um propósito com a gente. As pessoas têm expectativas. Às vezes você chega lá na sua casa, você chega lá, você sai do culto, você chega lá, o teu marido está com aquela cara brava, o teu filho querendo brigar, e você saiu de um culto abençoado, você recebeu a palavra, você recebeu a oração, você está cheio de Deus. Naquele momento você tem que mostrar quem você é, naquele momento você tem que ter sabedoria, naquele momento você tem que mostrar o que você recebeu naquela presença de Deus. Deus nos separou, igreja. Deus separou eu e você para esse tempo. Tem muitas pessoas precisando de nós. Tem muitas pessoas nesse mundo, perto da tua vizinhança, perto da tua casa, que estão tão deprimidos, estão desistindo da vida, estão lá, esperando um ungido do Senhor, um homem e uma mulher de Deus, estão esperando a bênção, uma palavra, uma oração, estão esperando aquilo que você recebeu nesse lugar. Aleluia, amém. Glória a Deus por isso. Não guarde só para você, não guarde só para a tua vida, não espere que Deus coloque alguma coisa sobre você que te faça esperar a tua vitória.
Acredite no milagre. Acredite, tenha fé. Deus não te tirou daquele mundo lá fora para que eu e você continuássemos o mesmo. Deus nos tirou daquele lugar para nos honrar nesse mundo. Honrar a minha vida, honrar a tua vida nesses dias. Amém.